Em menos de 6 meses de governo, Fernando Haddad virou o ministro mais forte da administração Lula. Claro que o ministro da Fazenda é sempre um ministro forte, ele é o ministro que controla o caixa, né? Controla a grana do governo, o dinheiro do governo. Mas é também uma posição de risco. A gente viu o Paulo Guedes, que começou como um super-ministro do Bolsonaro e acabou desmoralizado. O Haddad assumiu o cargo com muita expectativa em torno de como seria a relação dele com o mercado financeiro. Aos poucos ele construiu uma excelente relação com o mercado financeiro que tem endossado a política macroeconômica que ele vem implementando no Brasil, e o novo arcabouço fiscal, a nova regra fiscal, foi muito bem aceita pelo mercado. Há críticas pontuais? Mas o mercado financeiro hoje como um todo vê em Fernando Haddad um nome que dá confiança, dá previsibilidade à política econômica da gestão Lula. E tem uma surpresa, Haddad também virou um craque na política. Quando a gente conversa com líderes partidários no Congresso e trata aí dessa pressão do Centrão por uma reforma ministerial, sobram elogios para o Fernando Haddad, como um exemplo de ministro que sabe se relacionar com o Congresso. Eu fiz uma entrevista para o É Notícia, o programa que eu apresento na Rede TV às quintas-feiras, com o líder do PT na Câmara dos Deputados, o Zeca Dirceu. E ele usou exatamente a expressão, a palavra exemplo. Ele disse que outros ministros deveriam se mirar em Haddad. Ele vai ao Congresso Nacional, escuta críticas, faz ajustes nas propostas, e quando essa proposta chega para a votação, para o encaminhamento dentro do Congresso Nacional, esse acordo está feito e ele consegue ter bons resultados. Foi isso que aconteceu na votação do novo arcabouço fiscal e que deverá acontecer na reforma tributária. O Brasil discute uma reforma tributária há pelo menos umas 3 décadas. É muito difícil chegar a um acordo, reformular o tal pacto federativo, que é o quê? É um acordo entre a União, os estados e os municípios para se dividir o dinheiro do país, os tributos, como você arrecada e como você distribui o dinheiro que é arrecadado pelo sistema de impostos. O Haddad está conseguindo a proeza de costurar com Arthur Lira, presidente da Câmara, e com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, um acordo para aprovar uma reforma tributária. Deverá ser uma reforma tributária em 2 fases, primeiro com uma fase de maior simplificação de tributos, mas depois é preciso fazer uma reforma tributária que taxe menos o consumo e cobre mais da renda e do patrimônio, porque isso promove justiça social. Não é à toa, por exemplo, que o Arthur Lira, presidente da Câmara, sugeriu o nome do Fernando Haddad para ser chefe da Casa Civil e para deixar no lugar dele na Fazenda o Eduardo Galípolo, que será diretor do Banco Central. O Lira construiu com o Haddad uma relação de confiança. O Zeca Dirceu, na entrevista que ele me deu, e vocês assistam aí na quinta-feira, lá na Rede TV, às 23h45, ele diz outra coisa também que é importante: não adianta fulanizar no Lira. O Lira não toma decisões da cabeça dele. Há um grupo de deputados e de partidos. O Lira é o líder desse grupo, mas eles tomam decisões em conjunto. Mudou o jogo político em Brasília. O Congresso tem muito mais poder, a esquerda não tem 1/3 da Câmara dos Deputados, portanto é preciso negociar mais. E o Fernando Haddad, em menos de 6 meses de governo, soube fazer esse movimento e hoje ele desponta como um ministro muito mais forte do que o Rui Costa, que é o chefe da Casa Civil, e de que o Alexandre Padilha, que é o articulador do governo. Haddad acabou, na palavra de um líder do PT e de demais líderes partidários, sendo um exemplo para que outros ministros saibam ter um relacionamento melhor com o Congresso Nacional, o que é fundamental para o sucesso do Lula como presidente da República.